Olha, a gente não tem um histórico de muitas primeiras-damas que tiveram uma atuação, enfim, no governo, mas a gente tem sim, não é verdade que a gente nunca teve. Ruth Cardoso, que foi mulher do ex-presidente Fernando Henrique, teve uma grande atuação, estava à frente do Comunidade Solidária, mas tinha uma presença muito discreta no governo. Ela não era uma pessoa que se colocava, que estava presente, até porque era uma outra época, a gente não tinha redes sociais, a gente não tinha essa exposição que hoje essas pessoas públicas acabavam tendo. Mas ela fez um trabalho importantíssimo. É, no Comunidade Solidária. Então, assim, é injusto, e é no mínimo injusto, o que a Michelle Bolsonaro fala, sem falar da falta de informação. Mas a gente sabe que a fala dela, o alvo é de agora, é para criticar a ex-mulher que já foi mulher, a Marisa Letícia do Lula, que de fato não foi uma primeira-dama atuante, para criticar a própria Dilma, que, né, era uma mulher separada, que, enfim, criava os filhos e tal, mas não tinha esse papel de primeira dama. Então é muito focado, é muito localizada a crítica que ela faz, e a gente tem visto isso nas eleições de governos estaduais. A gente tem visto o que está acontecendo, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, essas falas homofóbicas do Onyx Lorenzoni, dizendo que vai ter uma primeira dama de verdade, e depois a gente viu esse Bibo Nunes aí num vídeo que eu imagino que a gente vai comentar, também fazendo esse tipo de comentário da importância de ter uma primeira-dama. Então, assim, essa fala é para agora, tem a ver com essa eleição e os alvos são muito bem localizados. Aliás, nessa reportagem do Universa tem também a atuação das outras primeiras damas, não apenas a Ruth Cardoso, como você já citou, da Comunidade Solidária, mas também Darcy Lima, que foi casada com Getúlio Vargas, a atuação dela também durante o governo. Queria te ouvir, Thales, rapidamente a respeito da atuação das primeiras damas. Se a gente for para a história, tem outras. Tem a esposa do Marechal Hermes da Fonseca, que foi quem trouxe, fazia festas na casa, no palácio, trazendo a música popular brasileira, nova, nascente música popular brasileira, o samba nascente, essas coisas, que era a Nair de Tefé. É, teve a Dona Ruth, como a Marili citou. Então, não é. Olha, eu acho o seguinte: o Bolsonaro é um péssimo exemplo de homem. E a nossa primeira-dama, a Michelle, também está se mostrando um mau exemplo de esposa. Por quê? Porque a Madeleine está falando aí que, é, que ela teria o papel de colocar freio nos arroubos do presidente. O presidente disse que era imbrochável do lado dela, do lado dela. E ela não colocou freio nenhum. O presidente disse que as meninas venezuelanas eram prostitutas. E ela foi lá nas meninas venezuelanas para tentar botar panos quentes. Ela devia era reprimido o presidente publicamente quando falou que era imbrochável, lá na frente todo mundo dizendo: me respeite, você não pode falar um negócio desse na minha frente. Ela, na verdade, ela leva o exemplo de submissão da mulher a um presidente, a um machista. É isso que eu acho que a mensagem que a Michelle passa. Aí ela diz assim: não, olhem para ele, olhem para mim. A Marilis quer falar, está pedindo para falar. Fala lá, Não, Marilis. não quero te cortar, Thales, só quero ir na tua esteira, porque eu quero terminar, fazer um complemento do que eu estava falando e do que Pode você está. falar, pode cortar, pode cortar. Ah, então tá. Então eu vou lá. Olha só, tem uma coisa também interessante. A Michelle está se colocando como uma primeira dama atuante, mas ela não foi uma primeira dama atuante nesses 4 anos. Ela não Ela fez nada. não aparecia. As pessoas, inclusive, comentavam muito sobre a própria relação dela com o presidente, que, enfim, não interessa a ninguém, mas porque parecia que não era um casal realmente, enfim, com uma relação harmoniosa. Michelle tem uma presença atuante na campanha.
que nem se sabia se teria ou não, porque lá no começo, quando começaram a falar da importância dela estar na campanha, havia uma dúvida se ela ia embarcar de fato ou Exatamente. não. Ela não queria, ela foi obrigada pelo marido. O marido foi lá Exatamente.